Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre o conceito de Deus e também sobre a importância da palavra de Deus como fundamento da ideia que nós temos de Deus, do próprio Deus, seu caráter, suas características e o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas tão importantes. Olha o que Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14. A Bíblia diz assim, Paulo dizendo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Aqui, ele mesmo, o apóstolo Paulo. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí ele continua dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, qual é a importância das Sagradas Escrituras para você e para mim, para nós como cristãos? E o que ela nos ensina acerca de Deus? Paulo está dizendo, olha, permanece nos fundamentos da fé, naquilo que você aprendeu desde tenra idade. Timóteo, permanece firme na doutrina de Cristo, na doutrina cristã, nos fundamentos da palavra de Deus, porque ela é útil para te preparar como obreiro, para te preparar para a salvação e forjar uma fé genuína, autêntica, à luz das Sagradas Escrituras. Então nós aprendemos através da Bíblia que a Bíblia é a revelação escrita de Deus para o homem, e ela é composta de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, que foram dados pelo Espírito Santo de Deus e constituem a plena palavra de Deus, conforme 1 Coríntios 2, 7 a 14 e 2 Pedro 1, de 20 a 21. Ou seja, ela foi inspirada igualmente em todas as suas partes. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus também é uma revelação proposicional e objetiva da parte de Deus. Verbalmente, ela foi inspirada em cada palavra. É o que nós vemos aqui em 2 Timóteo 3,16. Ela é absolutamente inerrante quanto aos seus documentos, seus escritos originais. Ela é infalível e ela é inspirada por Deus para a bênção aos nossos corações. Nós também ensinamos que a Bíblia Sagrada é a interpretação literal, histórica e gramatical das Escrituras, da Palavra de Deus, segundo a qual os primeiros capítulos de Gênesis apresentam a criação em 6 dias literais. É o que nós vemos em Gênesis 1, 31 e em Êxodo 31, 17. Então é muito importante isso. Nós também ensinamos, e o cristianismo ensina, que a Bíblia constitui a única regra infalível de fé e de prática. É o que nós vemos em Mateus 5,18, em João 10,35, em 1 Coríntios 2,13. Ensinamos também que Deus falou em sua palavra escrita por um processo de dupla autoria. Ou seja, vou explicar, o Espírito Santo desse modo inspirou e supervisionou os autores humanos, que apesar de suas personalidades individuais e estilos diferentes de escrita, e segundo os eruditos, foram mais de 40 autores diferentes, compuseram e registraram a palavra de Deus para nós, seres humanos, conforme nós lemos lá em 2 Pedro 1, de 20 a 21. A Bíblia não contém erros na sua totalidade, muito menos em suas partes. É o que nós vemos em Mateus 5, 18 e 2 Timóteo, que nós lemos 3, 16. O cristianismo também ensina que, apesar da possibilidade de haver várias aplicações de uma determinada passagem da Bíblia, há, contudo, uma única e verdadeira interpretação. Ou seja, o significado da Bíblia é encontrado ao se aplicar com diligência o método de interpretação literal, histórico, gramatical, sob a iluminação do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita. Está lá em João 7,17, João 16, de 12 a 15, 1 Coríntios 2, de 7 a 15 e 1 João 2,20 fala sobre isso que nós estamos falando. Então, é responsabilidade de cada cristão avaliar cuidadosamente o propósito
e o significado verdadeiro das Escrituras e reconhecer que se aplicam a todas as gerações, em todos os tempos, em todas as eras. No entanto, preste atenção, é a verdade da palavra de Deus que julgará o ser humano e nunca o inverso. Nós precisamos entender, não é o ser humano que julga a palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai julgar o ser humano aqui nessa terra e também no porvir, ou seja, na eternidade. E o que a Bíblia Sagrada fala sobre Deus? Ensinamos que há um só Deus vivo e verdadeiro, é o que diz Deuteronômio 6,4, Isaías 45, 5 a 7 e 1 Coríntios 8,4. Há um Deus vivo e verdadeiro. Há um Espírito infinito e onisciente, conforme nos ensina o Evangelho de João, capítulo 4, 24. Deus é perfeito em todos os seus atributos. Ele é único em sua essência, mas é eternamente existente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme nos ensina Mateus 28, 19 e 2 Coríntios 13, 14. Ou seja, todas elas, todas essas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são igualmente dignas de adoração e dignas de toda e total obediência por parte de cada um de nós. Quem é Deus Pai dentro dos ensinamentos cristãos, dentro da doutrina cristã? Nós ensinamos, como cristãos, que Deus Pai é a primeira pessoa da Trindade. Ordena e dispõe todas as coisas de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua graça. É o que nós vemos no Salmo 145, de 8 a 9, 1 Coríntios 8, 6. A Bíblia Sagrada também ensina que Deus Pai é o Criador de todas as coisas, conforme nós vemos em Gênesis 1, do versículo 1 ao versículo 31. E Efésios 3, 9 também coloca Deus como o Criador de todas as coisas. Deus Pai. Deus Pai também é o único e absoluto governante e onipotente de todo o universo. Ele é o soberano sobre toda a criação. A providência e a redenção são governados por esse Deus Pai Todo-Poderoso, conforme o Salmo 103, 19 e Romanos 11, 36. O seu caráter, seu caráter de Pai, envolve tanto a designação dentro da Trindade bendita, quanto o seu relacionamento com a humanidade, os seres humanos que ele mesmo criou. E como Criador é o Pai de todos os seres humanos, conforme Efésios 4, 6. Mas é Pai espiritual somente daqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. É o que nós vemos em Romanos 8, 14 e 2 Coríntios 6, 18. Então, com vistas à sua glória, Deus Pai determinou tudo aquilo que acontece. Nós vemos em Efésios 1:11, ele sustenta, ele dirige e ele governa continuamente todas as suas criaturas e os acontecimentos. 1 Crônica 29:11 fala sobre esse governo soberano de Deus Pai. Em sua soberania, não é o autor do pecado e nem o aprova, conforme nós vemos em Abacuque 1:13. E nem deixa de exigir a prestação de conta de suas criaturas morais e inteligentes. É o que nós vemos em 1 Pedro 1,17. Em sua graça, Deus Pai escolheu desde a eternidade passada aqueles que serão seus, ou tempos imemoriais, Porque a eternidade é um eterno presente, vamos dizer assim. Então, às vezes, até esse termo eternidade passada pode ser meio confuso para nós. É o que nós vemos em Efésios 1, de 4 a 6. Em sua graça, escolheu desde a eternidade aqueles que serão seus, desde antes da fundação do mundo. Ele salva do pecado todos os que o buscam por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho amado, e adota-os como seus filhos e se torna, mediante essa adoção, Pai daqueles que são seus em amor. É o que nós vemos em João 1,12, Romanos 8,15, Gálatas 4,5 e Hebreus 12, de 5 a 9. Quem é Deus Filho? O cristianismo, a doutrina cristã, ensina que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Ele possui todas as excelências divinas, e nestas excelências divinas ele é coigual com o Pai, co-substancial e co-eterno com o Pai eterno, o nosso Deus Todo-Poderoso. É o que nos afirma João 10:30 e João 14:9.
Nós também ensinamos como cristãos que o Deus Pai fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, segundo a sua vontade, por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, por meio do qual todas as coisas continuam a existir e a operar. É o que nós aprendemos em João 1,3, Colossenses 1,15 e Hebreus 1,2. Ensinamos também que na encarnação, ou seja, quando Deus se fez homem e habitou entre nós, Deus feito homem, Cristo, abriu mão somente das prerrogativas da divindade, mas não renunciou a nenhuma parte da sua essência divina, nem em grau, nem em espécie. Em sua encarnação, o Logos divino, o Logos de Deus, Jesus de Nazaré, a segunda pessoa eternamente existente da Trindade, assumiu todas as características essenciais da humanidade. Desse modo se tornou Deus homem, conforme nós vemos em Filipenses 2, de 5 a 8, a famosa kenosis, o autoesvaziamento de Cristo, e Colossenses 2,9. A doutrina cristã também ensina que Jesus Cristo representa a humanidade diante do Pai, e a divindade também, numa união indivisível, conforme Malaquias 5,2, João 5,23, João 14, 9 a 10 e Colossenses 2,9. A doutrina cristã também ensina que o Senhor Jesus nasceu de uma virgem, a Virgem Maria. Está lá profetizado em Isaías 7,14. Mateus 1, 23 a 25 fala sobre isso, e Lucas descreve também no primeiro capítulo de 25 a 35. Ele que era Deus encarnado, conforme João 1,1 e João 1,14. E que o propósito da sua encarnação era revelar Deus, redimir os homens e governar sobre o reino de Deus, sobre todo o universo. É o que diz o Salmo 2, de 7 a 9, Isaías 9, 6, João 1, 29, Filipenses 2, de 9 a 11 fala sobre isso, Hebreus 7, de 25 a 26 e 1 Pedro 1, 18 a 19. O cristianismo também ensina que na encarnação, a segunda pessoa da Trindade, Jesus de Nazaré, colocou de lado o seu direito a todas as prerrogativas da coexistência com Deus, tomou o lugar de filho e assumiu uma existência apropriada para um servo, sem jamais se despojar dos seus atributos divinos, conforme Filipenses 2, 5 a 8. Nós ensinamos que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou a linda obra da nossa redenção pelo derramamento do seu sangue, pela sua morte sacrificial na cruz do Calvário, que a sua morte foi voluntária, foi vicária, foi substitutiva, foi propiciatória e foi redentora daqueles que creem em seu nome. É o que nós aprendemos em João 10, 15, Romanos 3, 24 a 25 e 1 Pedro 2, 24. O cristianismo ensina, com base na eficácia da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que o pecador que crê nele é liberto do castigo, da pena, do poder e um dia da própria presença do pecado no arrebatamento da igreja e na ressurreição dos mortos, ou quando foram conduzidos através da morte à glória eterna. E que o cristão é declarado justo, recebe de Cristo, dessa segunda pessoa da Trindade, a vida eterna, e é adotado por Deus, mediante a fé. Ele é adotado por Deus na família de Deus, conforme Romanos 3, 25, Romanos 5, de 8 a 9, 2 Coríntios 5, 14, 1 Pedro 2, 24 e 1 Pedro 3, 18. Nós ensinamos como cristãos que a nossa justificação, ou seja, somos declarados justos perante Deus pelos méritos de Jesus. A nossa justificação é assegurada pela ressurreição física, literal, dele, de Cristo, dentre os mortos, que hoje, depois da sua ascensão aos céus, o Senhor Jesus Cristo está sentado à destra do Pai, operando como nosso intercessor e sumo sacerdote à direita de Deus Pai. É o que nós vemos em Mateus 28, 6, em Lucas 24, 38 a 39, em Atos 2, de 30 a 31, Romanos 4, 25, Romanos 8, 34, Hebreus 7, 25, Hebreus 9, 24 e 1 João 2, 1, tudo isso que nós falamos. O cristianismo também ensina que com a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Deus confirmou a divindade de seu Filho e deu prova de que havia aceitado a obra expiatória de Cristo na cruz.
A ressurreição física de Jesus é também a garantia da vida ressurreta, futuro de todos os cristãos, conforme João 5, 26, 29 a 29, João 14, 19, Romanos 4, 25, 1 Coríntios 15, 20. Nós ensinamos como cristãos também, a doutrina cristã afirma que Jesus voltará para receber a sua igreja, que é o seu corpo, junto a si, num episódio chamado arrebatamento da igreja, e posteriormente voltará com a sua igreja em glória para estabelecer o seu reino milenar aqui nessa terra. É o que nós vemos em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, e no lindo trecho de Apocalipse capítulo 20. Nós ensinamos também que nosso Senhor Jesus Cristo é aquele por meio do qual Deus há de julgar toda a humanidade, conforme João 5, 22 a 23. Vai julgar os cristãos, conforme 1 Coríntios 3, 10. Vai julgar os habitantes vivos da terra, quando ele voltar em glória, conforme Mateus 25, 31. E vai julgar também aqueles que morreram em impiedade, em incredulidade, no que a Bíblia chama de grande trono branco de julgamento, Apocalipse 20, de 11 a 15. Como mediador, Jesus como mediador entre Deus e os seres humanos, conforme 1 Timóteo 2,5, ele é o cabeça do seu corpo, ele é o cabeça da igreja, Efésios 1, 22, ele é o rei universal vindouro, que governará no trono de Davi, conforme a promessa de Isaías 9, de 6 a 7, Ezequiel 37, 24 a 28, Cristo é o juiz final de todos aqueles que se recusarem a crer nele como Senhor e Salvador, é o que nós aprendemos em Mateus 25, 14 a 46 e Atos 17, de 30 a 31. Então esse é um breve resumo das principais conceitos teológicos, das principais crenças básicas teológicas, doutrinárias que um cristão deve crer com respeito à Bíblia, com respeito a Deus Pai e com respeito a Deus Filho. No seguinte vídeo nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo e demais temáticas que são importantes que eu e você tenhamos bem firme no nosso coração. Vou lembrar, 2 Timóteo 3,14, tu porém permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de que o aprendestes e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Permaneça firme na fé em Cristo Jesus. Guarde a doutrina, os ensinamentos cristãos, os ensinamentos das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, e permaneça firme e forte no Senhor. Faça seus comentários abaixo, que a graça e a paz de Jesus venha sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a tua família, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém.